E tu é só mãe? É só isso que tu faz? Você não quis ser mãe? Mãe é isso. Você é mal com dificuldade vai ter mesmo, né? Que vai cuidar de amiga. Eu sei que você não gosta muito, não. Por isso que você A sua irmã não demorou tanto de falar com a Você é uma mãe muito de você não quer bater nela por raiva. Mas você, médica, por que você deixou seu filho ter uma pneumonia grave? A culpa não é da mãe. Um podcast onde não há espaço para se sentir culpado. Com Roberta Jardim e Bruna Todeschini. Estamos aqui então para mais um episódio de A Culpa Não É da Mãe. E hoje a gente vai receber Roberta, Bruna, olá, e também mais uma convidada, né? Mas antes, tudo bem, Roberta? Tudo bem contigo? Tudo bem, Bru? Muito feliz Muito de bom, estar muito... aqui, muito bom de estar mais um episódio aqui da A Culpa Não É da Mãe com você. Hoje temos uma convidada especialíssima, maravilhosa, né, Bru? É isso aí, ela é nossa colega na formação de estudos familiares da Rede Amparo. E como a ideia do nosso podcast é trazer vários assuntos, a gente vai falar hoje sobre um assunto que vem estado na pauta um pouco mais, talvez não o suficiente, mas por isso que a gente está aqui para falar dele, é sobre a maternidade neuroatípica ou neurodivergente, como quiserem chamar. E é algo que a gente que tem ouvido falar mais e precisa estar falando, estar ouvindo principalmente, né, de mães que têm essa especificidade dentro da sua casa, né, ou que são mães atípicas, ou que têm filhos atípicos, e como lidar, porque nós, como educadoras parentais, às vezes a gente se pega vendo muitos jeitos de educar, né, essa conversa toda, e a gente se pergunta, todos esses conceitos de educação respeitosa, eles conseguem chegar a essas crianças? Quando a gente fala em acolher mães e acolher mulheres, eles chegam a essas mães? Então, hoje, para conversar sobre isso e para a gente ouvir muito sobre isso, a gente tem aqui a nossa convidada. Diga aí, Roberta, quem é, quem é, quem é? Sabrina Rocha. Maravilhosa! Sabrina Rocha, nossa colega no curso de formação em estudos familiares da Rede Amparo. Então, ela é mãe de um menino neurodivergente, mãe do Gui, de 10 anos, e a gente tá já a apresentação para você. Você apresente, Sabrina, para a gente. Ai, gente. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo ótimo. Obrigada. Muito, muito legal esse convite de vocês, né? Meu nome é Sabrina Rocha. Sou mãe do Gui de 10 anos, sou pedagoga e escritora e sou colega de vocês, né, na formação em estudos familiares. Daqui a pouco seremos colegas educadoras parentais e super topei vir falar sobre esse assunto com vocês aqui. Muito bem. Então, acho que a gente pode começar, como eu gosto de começar do começo. E falar sobre o que é, Sabrina, se você puder conceituar para a gente. O que é esse termo neurodivergente? O que é uma pessoa neuroatípica? Uma pessoa neuroatípica é uma pessoa que não é típica, como o nome já diz, né? Então, ela é considerada todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que não é típica naquela sociedade, ela se torna uma criança neuroatípica. E aí a gente usa esse termo para denominar, né, as crianças que são autistas e que têm também outras síndromes coexistentes. Uhum. Então, dentro da neurodivergência, então, assim, tem os neurotípicos, que são os mais comuns de a gente encontrar, é isso? E tem a neurodiversidade, né? Que tem as pessoas que têm outros transtornos, síndromes. A neurodiversidade, na verdade, Roberta, ela já engloba tudo, né? São todas as síndromes, inclusive o autismo. E aí a neuroatípica é a criança que não é típica. Então, ou ela é neuroatípica ou ela é típica. Esses dois termos, não tem essa neurotípica ou neurotípica. Você pode falar neurotípica porque sim. o neuro vem de cérebro, né? De neuroplasticidade que a criança tem lá no
no cérebro dela, mas pode dizer que a criança é típica ou neuroatípica. Esse termo já, para simplificar mais as coisas, que acaba confundindo muita cabeça de muitas pessoas, né? Sim, para a gente também falar, colocar cada uma coisa no seu lugar, né? E é importante, eu acho, também frisar, Sabrina, da gente de gente entender que eu acho que tem muita gente que confunde essas neurodivergências com doenças, né? E que aí a gente acaba entrando no capacitismo, a gente acaba sendo capacitista quando a gente confunde tudo. Então, explica também um pouco para a gente da diferença entre uma doença e uma síndrome e um transtorno. Uma doença é aquilo que você adquire, que você não tinha no seu corpo, e você adquire. Você tem uma doença porque ela te pega, né? Você pega uma doença e fica doente. Uma coexistência, uma neurodiversidade, um diagnóstico, porque a gente dá esse nome, né, como diagnóstico, é algo que você já nasce com ele, é genético. Então, o autismo, o TDAH, síndrome de Down, todas essas coisas, elas nascem com a gente já nasce com ela. Tanto que não existe você deixar de ser. Você melhora o seu aspecto, mas nunca deixa de ser. Por mais que você consiga viver numa sociedade da forma mais natural possível, sem um mínimo de suporte, mesmo que você tenha algo coexistente, você não deixa de ser. Nem autista, nem TDAH, nem TOD, nem outras... É uma característica da pessoa, né? Isso, é uma característica que a pessoa tem. Ela nasce com aquilo, ela nasce, é dela, genético. Não tem como tirar. E a doença, ela adquire a doença. Ela não estava com aquilo e, de repente, ela tem uma doença, como o câncer. O câncer, você não nasce com câncer, você descobre o câncer no seu corpo porque alguma coisa acontece, seu corpo sinaliza e você tem o câncer. Uma gripe, você está saudável e aí você adquire uma gripe, porque você pega essa gripe. E as doenças, as síndromes coexistentes, a criança nasce com ela. Ela não adquire ela ao longo do tempo. O que acontece é que, ultimamente, tem se descoberto, né? Tem se mostrado que a criança é autista, que a criança tem as outras síndromes coexistentes, mas ela já tinha ela e ela só deu um sinalzinho: oi, estou aqui, devido à dificuldade que aquela criança, ou aquele adulto, ou aquele adolescente apresenta. E aí ele entende que isso aqui não está certo, o que está acontecendo comigo? E aí ele vai em busca do diagnóstico, por isso que nós falamos do diagnóstico. Não para dar um rótulo, e sim porque é um diagnóstico. É algo que eu preciso saber quem eu sou, que vai definir a minha característica. E dentro disso, falando em diagnóstico, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, que eu acho bem legal, assim, a gente trazer a experiência, né? Nossa ideia é trazer muito esse olhar da maternidade, enfim, não vamos falar só com mães no nosso podcast, mas hoje falando com mães. Como que foi para você, quando que você ficou sabendo, né, que seu filho é autista, como que foi receber esse diagnóstico, como é que foi tudo isso, assim? Desde pequenininho, a gente já tinha algo... A gente já percebia que o Gui tinha algumas características diferentes das outras crianças. Então, ele era uma criança que não gostava muito de colo, era uma criança que a gente não conseguia ficar muito com ele em alguns lugares, porque parecia que ele cansava do lugar e a gente precisava tirar ele daquele lugar. Teve um episódio também da gente não conseguir levar ele embora dos lugares. Eu lembro que ele tinha 2 anos e precisava 2 pessoas para pôr ele na cadeirinha do carro para a gente conseguir ir embora. E aquilo deixava a gente muito aflito e angustiado. Quando ele fez 4 anos, eu procurei uma psicóloga que começou a fazer o acompanhamento dele e ela me trouxe um pré-diagnóstico de TOD. O que é o TOD? Transtorno desafiador opositor. Mas aquilo me deixava muito com o pé atrás, ainda com uma coisa muito rasa. E eu perguntava para a escola, e a escola falava que não tinha nada, que era coisa da minha cabeça. E aquilo via que ele tinha algumas dificuldades de socialização com as crianças, o brincar dele era diferente, ele não conseguia sentar para brincar com aquelas outras crianças, e isso me angustiava muito. Era a criança que sempre estragava a brincadeira, e eu manejava, e aí mesmo manejando aquilo não resolvia.
eu comecei a ter alguns outros interesses e fui fazer a faculdade de pedagogia. Quando eu fui fazer a faculdade de pedagogia, eu estava fazendo uma matéria que chama Educação Especial Inclusiva. E eu tive contato com todas as síndromes, com todas as doenças, com todos os transtornos que existem. E aí eu fui fazendo um checklist do autismo. Sabe quando todas as informações batem? Eu fiquei, meu Deus. E era no fim de 2019. E quando Isso você já tinha 5 anos, 4 anos. Jamais. 5 anos, isso ele fazendo tratamento com a psicóloga. Quando ele fez 8, eu entrei na faculdade de pedagogia. Desconfiei, 7, né? Desconfiei. E aí eu ia procurar uma ajuda, veio a pandemia. E aí eu me vi sozinha para poder dar conta de todo o desenvolvimento pedagógico dele. Quando eu sentei para ajudá-lo nesse movimento pedagógico, percebi que existia um atraso muito relevante. Coisas óbvias, ele não conseguia entregar. Eu precisava ler a prova para ele muitas vezes, para ele conseguir fazer a prova. E ele ficava muito angustiado, ele ficava se cobrando muito por não conseguir fazer aquilo. Eu percebia que ele sentia falta das outras crianças, porque talvez ele modelasse o comportamento das outras crianças para poder fazer como as outras crianças fazem. E eu comecei a seguir mães atípicas e vi que muita coisa tinha muito a ver e eu ficava angustiada. E aí fui fazendo eu mesma as intervenções que eu conseguia, traduzindo tudo aquilo que eu podia para ele, para que só quase no finalzinho da pandemia, quando tudo começou a abrir para os meados de agosto de 2021, eu procurei a clínica especializada e nós começamos a busca do diagnóstico. Mas aí eu já fui para a médica, para a neuropediatra, com todas as informações, assim, ela, nossa, mas como que você trouxe? Eu, não, porque eu comecei a estudar na pandemia, porque eu me vi sozinha, e eu tenho tudo isso aqui de informação para você, como que você pode me ajudar? E aí ele começou a fazer todos os testes possíveis e impossíveis, para a gente investigar mesmo a fundo. E aí, quando foi em outubro de 2021, a gente recebeu a notícia de que ele era autista. A primeiro momento, a gente sabia que ele era uma criança diferente, mas a gente não tinha um nome para aquilo. Uhum. Mas o que vem depois, com direitos, com leis, com inclusão, com adaptação escolar, com conversas, com ajustes que precisariam ser feitos, quando você comunica para as pessoas e para a família, entra num processo de negação que parece um poço que não tem fundo assim. E aí você começa a lutar contra o mundo. Tá o mundo lá, todo mundo falando, imagina, você está procurando coisa onde não tem, você está procurando pelo em ovo. Se fosse alguma coisa a escola tinha visto, mas a escola não estava com ele, quem estava com ele era eu. Então eu comecei a ficar muito angustiada, eu chorava muito, eu chorei muitas noites, eu fiquei me sentindo muito perdida. E aí eu comecei a frequentar grupos de mulheridades para me fortalecer. E foi num grupo de mulheridade que uma mãe atípica me salvou. E aí ela falou, vem cá, dá licença, eu peguei seu WhatsApp, desculpa, mas eu não estava dando conta de ver a sua angústia. Eu quero colocar meu contato à sua disposição, eu sou mãe atípica, eu estou aqui para te ajudar. Você não está sozinha, você não está louca, você tem um diagnóstico, você tem todo... Você está com tudo aí, não tá? Você tem o CID dele, você tem todas as informações. Então, eu vou te ajudar a dar esse primeiro passo. E aí eu comecei a chorar, falar, gente, mas tem alguém que está me vendo e eu não estou ficando doida, e isso é real. E, de fato, foi aí que um mês depois dessa notícia que eu conseguia dar uma volta nessa engrenagem, mas é um looping, você tá ali bem, aí vem alguém e destrói seu castelo, fala, não, ele não tem nada. E aí entrei num processo de negação escolar, onde as pessoas de dentro da escola diziam, ele é muito inteligente, é impossível ele ser autista. Ele entrega notas, é impossível ele ser autista. E aí um dia foi a primeira vez que eu me vi ali numa situação sendo mãe atípica, porque ele ia para a escola e ele
saía de dentro da escola e ele se desregulava dentro do carro, ele vinha embora tendo crises. E eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí eu comecei a entrar em desespero e comecei a conversar com a equipe que cuidava dele, a equipe de profissionais. E eles entraram em contato com a escola. E aí foi a minha primeira guerra, porque aí a gente começou a brigar por direito. Sabrina, só uma pergunta. E como foi? Porque você teve o diagnóstico, vocês tiveram o diagnóstico, ele já tinha 8 anos. 8 anos. E como foram esses 8 anos na escola? E teve alguma mudança assim, de chave no tratamento, na condução dele, na ajuda? Como é que foram esses 8 anos e esse depois dos 8 anos? Hoje ele tem 10, né? Isso. Até os 8 anos, quando ele nasceu, eu já buscava muitas informações sobre desenvolvimento infantil, então eu era muito interessada. Então eu cuidava muito das emoções, eu tinha toda uma rotina com ele, mesmo sem saber, eu fazia isso, né? Eu não gosto dessa palavra instintivamente, mas intuitivamente, na minha intuição, eu sabia que eu precisava organizar uma rotina para ele. Então eu acabava organizando essa rotina, eu conseguia conciliar a rotina com a rotina da escola, porque eu não trabalhava. Então ele caminhava bem, porque ele conseguia mascarar os comportamentos de uma criança típica até o primeiro Porque ano você já escolar. dava, só para eu entender, porque você já dava para ele o que ele precisava, que é essa previsibilidade, essa Isso. rotina, essa coisa Eu mais já organizada. dava isso para ele. Então, aí aos 4 anos, quando ele começou a fazer psicóloga, então a gente já dava rotina, a gente já tinha um movimento de hora de dormir, de hora de acordar, de hora de ir para a escola. Então, ele estudava para as provas, eu sempre estava ali junto, ajudando ele a estudar para as provas, mas tinham poucas características que me deixavam com uma pulguinha atrás da orelha. Ele memorizava a apostila da escola e aquilo me intrigava, porque ele escrevia a resposta no papel exatamente do jeito que estava escrito na apostila. E isso me deixava intrigada, porque, nossa, mas não teve uma interpretação. Desenhos eram muito abstratos. Ele não era aquela criança que sentava e desenhava uma casinha, ele rabiscava muito papel, então ele não fazia desenhos. Ou se fazia desenhos, ele copiava exatamente, ele reproduzia muito bem aqueles desenhos. Então, por exemplo, ele gostava muito de Bob Esponja, então ele reproduzia um Bob Esponja. Então, ele era aquele carinha incrível, que todo mundo, nossa, como você é inteligente, Gui. Nossa, Gui. Mas, quando eu ia para algum lugar com ele não socializava com as pessoas, e só ele só direcionava a mim. Ou muito poucas vezes ao pai, mas geralmente era eu. Ele vinha para o meu colo, ele ficava no meu colo, ele não socializava com as pessoas, ele não sentava para brincar com as outras crianças, e isso ia me intrigando. Então, até os 8 anos, eu fui levando essa situação. Quando ele fez 7, eu comecei a ler muito sobre educação respeitosa, então comecei a dar mais repertório para ele. Então, o meu pesar no luto, porque eu preciso dizer que isso foi um luto, foi porque eu dei muito repertório para ele. Eu dei muita informação, eu dei muita bagagem e eu me culpava. Porque pelo fato de eu dar muita bagagem e muito repertório, ele não conseguia reproduzir as dificuldades dele, porque eu ia dando repertório de que ele podia copiar de outras pessoas. Então eu fui meio que manejando para que esses comportamentos acontecessem. Só que quando ele perdeu a socialização, que foi na pandemia, ele não tinha uma criança de referência. Então ele surtava, porque... Isso porque estou acompanhando o raciocínio aqui. Isso porque você está falando... Eu sei disso porque aqui no off você me deu uma informação que é importante, que talvez quem não tenha a informação que você me deu há 30 minutos atrás não esteja entendendo essa lógica que você está contando. Você está dizendo que deu repertório para ele e que meio que mascarou ou você conseguiu levar sem perceber que tinha essa questão, essa característica. Porque a pessoa autista, ela se desenvolve melhor, ela lida melhor quando ela copia o comportamento de outra pessoa, é isso? Quando ela tem uma referência. Cria referências. Então, você podia falar, de repente, como que a gente identifica? Porque
assim, eu fico assim curiosa, isso foi a minha pergunta, né? Como foi, né, sem perceber tantos anos? E hoje a gente ouve adultos que tiveram diagnóstico só adultos. Porque essas características que você falou, né, a gente foi levando. E com certeza a gente sempre tinha gente autista perto da gente, só que a gente não percebia. Nem a pessoa mesma ela se identificava, né? Porque os diagnósticos não existiam ou eram muito precários, não tinha, né, o tanto de informação, de conhecimento, de pesquisa que a gente tem hoje. Então, a gente tem hoje adultos sendo diagnosticados com autismo só agora, né? Mas voltando para a pergunta, como que você identificou e como é que a gente pode identificar esses traços do autismo? Uma mãe que, de repente, está passando por uma situação semelhante à sua e está agora com a pulga atrás da orelha. Para crianças muito pequenas, até 2 anos de idade ali, a interação, o brincar da criança. Você percebe no brincar da criança como que ela se desenvolve. Você consegue perceber se ela é típica ou se ela é neuroatípica, porque ela brinca de maneira diferente. Tem os clássicos, né, que é o andar nas pontas dos pés, alinhar objetos, gostar do mesmo objeto, ter uma fissura por um único objeto, e aquele objeto ser o objeto da vida, e você não conseguir trocar. Uma coisa é a criança ter uma naninha, por exemplo, a qual ela dorme com essa naninha e ela precisa desse aconchego para se sentir bem em outras situações. Outra coisa é a criança ter o brinquedo estar destruído, e mesmo esse brinquedo, ela precisa desse brinquedo, porque ela se conecta a esse brinquedo e ela precisa ter aquilo, isso que a gente chama de hiperfoco no autismo. Então, ela gosta muito, aquele determinado desenho da televisão, ela gosta muito, é muito para além, porque uma criança típica, você muda o desenho, você tira ela daquela situação, ela consegue se organizar. Você percebe que uma criança típica, se ela está assistindo, por exemplo, um desenho, deixa eu ver, um bolo fofo aí, que tá, eu preciso trazer os da moda agora que todo mundo assiste. Se a criança assiste um bolo fofo, você tira do bolo fofo e põe ela para brincar de bola, ela vai ali brincar com a bola. Agora, se a criança, se você percebe que a criança tem ela é uma criança neurotípica, quando você coloca ela ali e ela fica no flow, ela fica ali, ela quer de novo, ela quer mais, e ela não cansa daquilo, aquilo é muito confortável, porque são coisas muito repetidas para ela. A criança repetir muito o que o outro adulto fala, as mesmas palavras, na entrelinha, se a pessoa fala exatamente a coisa e a criança, você percebe que a criança repete a mesma coisa. Isso é um sinal de atenção, porque isso a gente chama de ecolalia, porque ela reproduz exatamente o que o adulto está falando. Ela não está espelhando para fazer depois, numa situação que ela precise daquilo, ela tem um repertório. Uma coisa é ela ter repertório, outra é ela reproduzir. Para crianças maiores, no caso do Gui, ele tinha muita dificuldade com a troca de letra. Isso a gente sabe que tem crianças que têm, mas vira específico. A criança assume uma letra, por exemplo, o Gui assumiu a letra bastão caixa alta. E ele não consegue escrever com outro tipo de letra. Você pode dar um caderno de caligrafia, você pode fazer qualquer outra situação, promover outra situação, aquilo vira muito difícil, ele entra em crise e ele não assume aquela letra. Mas ele precisa ler e compreender aquela letra, mas ele pode assumir aquela letra bastão. Isso é um quesito importante. Interpretação de texto. Perceber que essa criança consegue ler um texto, entender sobre o que aconteceu no texto. Ler uma história e saber falar sobre a história. Você contar uma história para a criança, para Chapeuzinho Vermelho, e ela te contar, mas a Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, tá? Ela deveria ter ido direto para a casa da vovó, ela não deveria ter desviado o caminho. Uma criança, ela consegue compreender isso. A criança neuroatípica, ela vai na condição. O Chapeuzinho Vermelho saiu da casa dela e foi para a casa da vovó. Essa entrelinha dela não ter obedecido, ou ela não obedecido, não gosta, ela não ter cumprido o caminho, o combinado com a mãe dela, olha, Chapeuzinho Vermelho, tô pondo esses docinhos na sua cesta para você levar para casa da vovó. E aí ela desviou o caminho e por isso que não aconteceu. A criança neurotípica, ela não entende esse desvio de caminho, que fica na entrelinha.
Que mais? Você fazer uma piada para a criança e a criança não ri. Isso aconteceu muitas vezes. A gente contava uma piada, todo mundo ria e ele não ria. E eu falava, tem alguma coisa errada? É uma piada. E aí, depois de muito tempo, a gente explicava a piada e ele ria, porque ele entendia. Uhum. Então, são questões que a gente... São minuciosas. São e a gente vai sutis, né? estudando, e Uhum. muito sutis. Porque Quase no invisíveis. macro parece uma criança típica, né? Mas Isso, só quando você exatamente. está ali muito atenta àquela criança, que você consegue chegar nessas miudezas que você está falando, E aí, Janice, quer falar alguma coisa, Bruno? Sim. E é interessante, assim, pensando, agora eu fiquei pensando no nome do nosso podcast, né? A culpa não é da mãe. O quanto você foi uma mãe atenta às necessidades do seu filho. Então, você já estava dando um suporte para ele, porque você estava não olhando simplesmente aquilo que ele tinha que corresponder, mas sim aquilo que o seu filho estava apresentando. Então, você estava suprindo ali as necessidades, você estava atenta, né? Isso é um ponto muito importante que a gente sempre preza quando a gente vai falar sobre a criança, é de olhar ela como indivíduo nas suas especificidades, né? E aí, a partir disso, você descobriu, mas mesmo assim você se culpou. Ai, se eu tivesse, tipo, deixado mais ele, a gente teria entendido melhor e tal. E você vê que mesmo você dando uma atenção para ele, você ter, né, manejado ele todo esse tempo, você se culpou por um diagnóstico não ter sido mais cedo. E olha só, né, o quanto é pesado de qualquer maneira, né? Se você tivesse visto antes, ia ser uma coisa, se tiver, né, viu depois, também rola a culpa. Como é que você lidou com esse sentimento, assim? Como é que você vê hoje? Talvez você consiga visualizar de uma forma diferente, assim, né? Com terapia. Né? Olha só, maravilhoso. Levei para terapia e falei, estou me sentindo muito culpada, tenho vontade de sumir, tenho vontade de não existir, porque ele teria tido um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, talvez seria diferente. Isso passa pela nossa cabeça. E aí a psicóloga me trouxe uma coisa muito legal que eu fiquei... Foi a minha virada de chave. Você fez o que era necessário ser feito até agora. E a partir de agora, você vai se munir de informações para fazer o que precisa ser feito daqui para frente. É isso, né? Eu tenho uma amiga que tem também uma filha autista e também eu acredito, agora eu não lembro exatamente a idade, mas acho que foi em torno de 7, 8 anos, assim, que teve o diagnóstico e ela também carrega isso, assim. Tipo, como é que eu não vi? Ai, achei que fosse uma coisa da nossa família, tipo, ai, que ela é assim porque todo mundo é meio assim e tal. Mas eu acho que também vai, assim, vai nesse ponto de que a gente precisa olhar como uma característica da pessoa e não uma doença, porque parece quase como o jeito que a sociedade vê, né? Enfim, que se você tivesse visto antes, você teria tido uma oportunidade de, claro, de ter ele ter um suporte maior, mas às vezes é como quase uma doença, sabe? Descobrir muito tarde, sabe? E eu acho que se a gente consegue ressignificar isso, integrar aquele indivíduo, seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto, integrar como uma característica, tipo, você lidou com a característica muito bem, você lidou com o seu Uhum. filho, é uma característica dele, não uma doença dele, que aí, nossa, agora eu vou poder dar medicação, dar isso, daquilo, assim, você lidou, como a psicóloga falou, né? Então, acho que é isso que entra essa questão do capacitismo, né? Que eu acho que é até interessante você falar um pouquinho de como que você se readequou, como que foi esse processo de olhar o filho além do diagnóstico, porque tem isso também, né? Às vezes as mães estão muito focadas eu não sou uma mãe atípica, mas eu, né, acompanho alguns relatos das mães que às vezes ficam muito presas naquela característica, não conseguindo. Eu vi um texto muito lindo essa semana, e é sobre isso também, tem a ver com isso, de uma mãe atípica, de que a menina tem autismo e tem uma outra síndrome que eu não lembro o nome, assim,
mas que ela fala que muitas vezes as mães vivem o diagnóstico e elas acham que é permitido apenas aceitar. Ah, eu tenho que aceitar essa condição. Ah, pelo menos ele está vivo, pelo menos ele, ou, né, o grau de autismo que a gente falava em off também, né? Ah, porque é leve, nem sempre é leve, né? Nem sempre é, né? Não, pelo menos ela faz isso, ela faz aquilo, e muito nesse clima de aceitação e não se permitir sonhar, não se permitir olhar aquela criança também como uma criança que pode muita coisa, sabe? Olhar como um indivíduo. Eu acho que talvez a hora que bate o diagnóstico não tem essa sensação, essa taxação. Como sair disso? Como é que foi para você lidar com o capacitismo, lidar daí? Porque quando você sabe, acho que as pessoas começam a te olhar de diferente forma. Eu acho que tem os benefícios de você saber que você vai dar um suporte para o seu filho, né? Vai ter todo, como você falou, políticas públicas, acessibilidade, tudo mais. Mas como é que é lidar assim, com esse olhar e com você mesmo, assim, como foi esse processo de você conseguir lidar com tudo isso e esclarecer isso na sua cabeça? Muito legal esse seu comentário, sabe? Tem um dado que fala que as primeiras pessoas a serem capacitistas são os próprios pais. Porque a gente vive no mundo patriarcal que tem raízes capacitistas, assim como temos raízes racistas. Isso existe. Porque se a gente estuda a história do capacitismo, eu não sei se alguma de vocês... acho que a Roberta é professora, né? Tem uma matéria na faculdade que a gente aprende sobre as deficiências que apresenta o que era antes e depois da LDBI, que são as leis que manejam ali a inclusão. A pessoa com deficiência, ela era escondida, ela era isolada da sociedade, ela era retirada da sociedade e ela ficava para morrer em algum lugar, gente. Essa era a realidade da pessoa com deficiência há não muito tempo atrás. E quando eu estudei sobre isso, eu chorei muito, 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 porque é muito difícil você ver isso muito, muito próximo. E aí, quando você recebe um diagnóstico, não tem como tudo isso que você viu, que aconteceu com todas as pessoas, porque todo mundo conheceu alguém com deficiência na vida. Todo mundo conheceu. Mas ninguém lembra de conviver com essas pessoas. E aí, cara, são várias chaves que mudam na sua cabeça. Porque aí você quer apresentar essa pessoa para a sociedade, você quer falar sobre essas pessoas. Por isso que muitas mães atípicas assumem causas, falam sobre isso, porque a gente precisa parar com esse olhar de que a criança atípica ela não é capaz de nada. Ela tira, e o capacitismo ele vem disso, dessa incapacidade de você achar que a criança não vai fazer nada, que ela vai ficar assim, só paradinha, balançando. Gente, isso passou há muito tempo atrás. A gente tinha esse estigma, eu acho que eu posso dizer, né? De que a pessoa autista só balançava, ou ela só batia palma. Não, além disso, ela pensa, ela fala, ela tem gostos, ela tem várias outras características que a gente precisa apoiar para que ela possa viver na sociedade. Então, na verdade, se a gente busca uma sociedade inclusiva em relação às políticas públicas, as crianças típicas precisariam aprender sobre neurodivergência dentro da escola para lidar com as crianças atípicas. Porque, na verdade, outro tabu que eu vou levantar aqui, né? Porque a gente vê aí muitas educadoras parentais falando, não defina seu filho pelo diagnóstico e tudo mais, e biriri bororó. Só que quando a gente vai trazer isso para a prática, tudo isso, na verdade, é uma busca por inclusão. Não dê horas de terapias para o seu filho. Sabe o que o meu filho faz lá na terapia? Aprende a lidar com o mundo. Aprende como ele precisa se portar na escola. Aprende como ele precisa ir aos lugares e conseguir conviver com as pessoas nos lugares. Quando, na verdade, isso deveria ser ao contrário. Então, quando eu privo a criança de viver
o movimento terapêutico, eu privo a criança de aprender como ter manejo para lidar com o mundo. Porque o mundo não está preparado para lidar Porque com o mundo eles, não né? está preparado Nós para não lidar com estamos. os nossos filhos. Uhum, uhum. É muito triste dizer isso, mas por mais empatia que a gente tenha, a gente não está preparado. Uhum. Nem as mães estão preparadas. Então, Sim. o que a maioria das mães acaba fazendo? A gente se debruça em assistir live, em acompanhar médico, em buscar informações, em ajudar. Mas as mães, elas não olham as crianças como indivíduos. Uhum. Porque a gente não consegue perder o hábito da comparação, porque ele está ali sempre presente, porque é uma falácia de mães típicas. Ah, mas o meu filho andou com 2 anos, o meu filho andou com 1 ano, o meu filho já se veste sozinho com 2 anos. Com 3 anos, o meu filho lava a própria louça. E aí, o que acontece com a mãe neurotípica que o seu filho não faz essas coisas? Mas Sabrina e Bruna, vocês não acham também? Estou pensando aqui, estou ainda na fala da Bruna e depois da Sabrina, que vocês estavam falando sobre que era excluído da sociedade, retirado mesmo, né? Aquele corpo não podia ser mostrado, né? Aquele corpo sem um braço, um corpo sem uma perna, uma deficiência aparente, é um corpo que é tido, tem a normalidade, né? A norma, o padrão, a cor da pele, o normal, tudo ali é referência, o tamanho do corpo, né? Tudo, né, como referência, e o que não está encaixado ali é o diferente que é para ser excluído, para ser tirado. E eu lembrei aqui dos canhotos, as pessoas canhotas. Até 40 anos atrás, 50 anos atrás, eu tenho mães de amigas que falam que elas foram obrigadas a escrever com a mão direita. Para quem não sabe, os canhotos, eles eram... Você é uma canhota? Eles eram obrigados, ou então que tinha alguma deficiência, ou tinha algum espírito maligno, uma pessoa que era canhota. É sério isso. E aí eu fico pensando, falei, gente, olha só, você estava falando que dá vontade de chorar, né? Imagina, a pessoa era obrigada a escrever com a mão direita porque ela não estava ali dentro, se encaixando, né? Então, e falando um pouco do que você estava falando do rótulo, basicamente, todas as mães, né, a gente acaba caindo nesse lugar, né? A maioria das mães acaba nesse lugar. E não importa ser de filho típico, de filho atípico, porque você está falando da comparação, eu acho que é uma coisa da maternidade patriarcal, né? Dessa coisa imposta, do que a gente tem que entregar, né? Essa maternidade como checklist, essa maternidade como que eu tenho que apresentar ao meu filho, como se fosse meu projeto de TCC, né? Esse projetinho aqui, como que ele tem que funcionar. Então, a gente acaba caindo nesse lugar, né, de que, se meu filho não falou com 2 anos, isso as mães típicas fazem. A gente faz essa coisa de rotular e, às vezes, não chega... e fica se desculpando, né? Não, porque ele é tímido. Uma criança que é mais calada. Se chega num ambiente... Não, ele é assim porque é tímido. E justificando o comportamento da criança ou a característica da criança, ou então... Qualquer coisa, uma coisa simples, às vezes a criança quer com uma meia trocada e a mãe deixa, aí já chega falando, não, é porque ele quis trocar a meia. A gente vai na frente, né, se desculpando por aquilo que a gente acha que não é adequado, né, o que vai incomodar, o que vai chamar a atenção das pessoas, né? Ai, 2 coisas. Eu fui a criança canhota que apanhou. Tem uma frase que eu li. Eles combinaram, eu tenho até no meu Instagram ela. Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Porque eu apanhei para escrever com a mão direita. Eu apanhava na mão. Você tem que escrever com essa mão aqui, você não pode escrever com essa. E eu queria escrever com essa. E no fim das contas, escrevo um pouco com essa e um pouco com essa. Sou canhota, mas uso todo o meu lado direito, pouco uso o lado esquerdo. É uma confusão mental que isso causa, que não tem tamanho. E não tem o que fazer. A gente passa por essas situações e aí quando a gente tem o nosso filho, a gente quer fazer totalmente o contrário. Talvez por isso é que eu ficava tão atenta, porque eu talvez não quisesse repetir essas violências que aconteceram comigo, com ele. Porque era muito difícil esse processo. Eu acho bacana a gente falar também
sobre esse, você falou do capacitismo, né? Que seria isso, né? Presumir que aquela pessoa com uma deficiência, com uma característica, não é capaz de realizar as coisas, tratar ela como se fosse alguém especial, assim. Me ocorreu muito sobre essa questão da autonomia, né? O quanto, às vezes, por preocupação, às vezes pelo desespero ali, de querer explicar, como a Roberta falou, de ir na frente, de estar naquela superproteção ali da criança, não conseguir que ele prove que pode acontecer, né? Eu sigo algumas mães que têm filhos e filhas atípicas, e uma delas estava falando sobre um diagnóstico que o médico tinha falado: olha, ela pode entrar na água, mas ela nunca vai conseguir mergulhar, pelo problema dela do coração e das outras coisas que ela tem e tal, né? Ela não vai conseguir nunca mergulhar, e ela tinha pavor de água. E a mãe, ela não ficou acomodada nisso, ela foi acompanhando a filha, foi mostrando e tal, e hoje a filha, acho que tem 5 ou 6 anos, tá mergulhando, sabe? Então, até mesmo nessa questão de diagnóstico, né, de tipo uma coisa que é super fechada, digamos assim, né, se comparar com uma criança típica que, enfim, pode vir a apresentar várias coisas, enfim, né, mesmo assim não é uma coisa dada, né, o quanto a gente precisa olhar para essa criança como um indivíduo e o quanto é desafiador, eu acho, largar a mão do controle. A maternidade traz muito isso. Se mães típicas já fazem isso, imagina mães atípicas que acham que precisa estar protegendo o filho a todo momento, sabe? E eu acho que o capacitismo vem disso, de a gente travar isso, assim, não olhar para aquela pessoa como uma pessoa, assim. E uma frase muito bacana que eu até anotei aqui para dizer, que a inclusão acontece quando aprendemos a aceitar o diferente sem torná-lo especial. E eu acho que isso é uma grande coisa que a gente precisa aprender como sociedade, porque às vezes a gente inclui, mas é tipo, o coitadinho, mas tudo bem, né? Então vamos. Só de ele estar aqui, ele já é campeão. Só de ele já estar aqui, ele já tá ótimo, sabe? Sem assim, olhar. Inclusão é incluir mesmo, é deixar tipo, ok, vamos junto, como a gente estava conversando antes O sobre que que essa eu questão da. preciso fazer, né? Isso, né? Que a Roberta é professora. E você quer contar um pouquinho, Roberta, de como é que foi professora de canto e como é que foi essa tua essa tua questão que você fez, né, com as professoras da escola? Assim, o que que eu preciso fazer? Como é que eu preciso me comunicar? Então, eu acho que a inclusão vem disso, não só dizer, tá, ok, ele é autista, então cuida com ele, assim, mas tipo, não incluí-lo sem tratar É, ele como a como uma gente, coisa especial, assim, né? a sociedade como toda, a gente entende assim, inclusão como, bota aqui dentro da sala. Não, tudo bem, não, tudo bem participar, não, tudo ótimo, pode vir, sim. E acho que não, incluir, dei a vaga para ele está matriculado, está fazendo, está incluso. Não está, gente. Não dá, porque a gente precisa entender como que a gente chega nessas pessoas, como que a gente lida, o que, que elas precisam da gente, e não nesse lugar da coitadinha, porque não é uma coitadinha, ela tem uma questão que precisa de algo específico, ela tem uma condição específica que precisa de que todo mundo compreenda para a gente saber lidar. Eu sou professora, trabalho com crianças, e eu fui perguntar para as mães como que eu podia ajudar aquela criança. E elas vinham muito quase que pedindo desculpa, né, por o filho estar ali ou por ter aquela condição. E eu muito interessada de como que eu podia ajudar aquela criança. Eu perguntava, mas como que eu preciso lidar com ele? O que que eu preciso fazer? O que que ele se incomoda? Como que é melhor para ele acompanhar? E elas não conseguiam me dizer. Tudo que elas me davam de feedback, eu percebia que era como todas as crianças dentro daquela idade. Não consegue acompanhar, ele não sabe ler ainda, mas uma criança de 7 anos. Também tem muitas crianças típicas que demoram um pouco mais, que levam um tempo a mais. Enfim, alguns comportamentos, eu pensando, gente, isso aí também é coisa de criança típica. Qual é a diferença desta criança? E aí, depois, isso que eu estava compartilhando com a Sabrina, né? De como que nós
e a sociedade, né? Pessoas que não têm a realidade de ter uma pessoa neurotípica perto da gente, como que a gente se deixa de ser capacitista, como que a gente se letra disso, como que a gente aprende isso, como que a gente é realmente inclusivo, como que a gente inclui pessoas autistas e você não tem como falar pelas outras síndromes e outros transtornos, mas especificamente no seu caso, e com certeza vai chegar muita gente dentro da tua, que vai se identificar com a sua realidade, como que a sociedade, como que nós podemos ajudar as pessoas com autismo? Observando nas entrelinhas aquilo que a gente costuma não fazer, observar, prestar atenção na criança, estar atento aos movimentos dela. Tem as pedagogias muito famosas, né, que fala sobre o poder da observação da criança. Tem até um livro muito interessante, né, do Rubens Alves, que fala da criança na natureza. Então, quando você observa aquela criança, quando você está atento aos movimentos dela, a tendência de você ver quão dificuldade ela tem para se movimentar naqueles ambientes, ela é maior. Tanto que quando a gente descobre a maternidade atípica, a gente percebe as outras crianças que também são atípicas de observar. Porque o olhar fica mais apurado, você observa, você vê aquela criança brincando. É o mundo caindo aqui no Rio de Janeiro, gente. Você Sério? observa. E eu preciso buscar minhas filhas. Meu Deus. Isso aconteceu na segunda-feira, que o Rio de Janeiro alagou. Enfim, Não, está se Tá. repetindo. Vamos lá. Vá. tá bom. Enfim. Você observa. E aí, observar essa criança atentamente e estar atento aos movimentos, porque o autismo, ele é uma coisa invisível. Então, é mais fácil cair no capacitismo. Porque eu falo, não é possível, eu não vejo, eu não tô vendo. Como que ele é autista? Eu não enxergo isso. Mas aí, se eu sento para conversar com ele um pouquinho, se eu faço uma brincadeira com ele, se eu observo como é que ele lida com as outras crianças, eu começo a perceber que ele tem alguma diferença e que ele não é igual às outras crianças. E que ele tem a sua especificidade. Cara, Então, e eu fico pensando que, na verdade, isso seria uma premissa básica para se lidar com qualquer criança, né? Tô pensando nisso, Bru. E com Exatamente. qualquer pessoa. E aí vai no ponto também que a gente trouxe lá no primeiro episódio que falamos, eu e Roberta, sobre o quanto a maternidade não pode ser uma cartilha. A gente não pode pegar regrinhas e querer aplicar em todo mundo. Sabe, se a gente, como mães, independente do que nosso filho tenha, se tem uma característica X ou Y e tal, se a gente já, que é o que a Sabrina já fazia, quer olhar para ele, quer observar para ele, dar para ele os recursos, é claro que um diagnóstico, eu, por exemplo, que descobri transtorno de ansiedade, é claro que um diagnóstico esclarece muita coisa, tipo, então é por isso. Mas se você já está no caminho de respeitar aquela criança, de, no meu caso, me respeitar, já é um caminho andado, assim, que o diagnóstico ele só vai dar uma ajudada a saber questões muito específicas, sabe? Mas se todo mundo, se a escola, por exemplo, né, estamos falando de escola, por exemplo, aqui, tivesse esse olhar de olhar para a criança e não olhar como deveria ser todo mundo assim, eu acho que já seria um caminho um pouquinho mais fácil, né? Porque pode ser que o Gui, ele tenha especificidades, mas a Flora, minha filha, que até então eu não sei de nada, né? Até então não tem nenhum diagnóstico, nem nada, assim, não vejo nenhuma característica que seja neurotípica, mas ela pode também precisar tem uma necessidade diferente do que da amiga do lado, né? Que está lendo mais rápido, ou está lendo mais devagar. Então, eu acho que é como a gente pensando na educação, né? Que é o nosso papel aqui, pensando na maternidade, é tirar esse lugar de uma maternidade regrada, de uma educação regrada, e passar a olhar os indivíduos. Eu acho que é isso que é a base da educação respeitosa. E a gente já queria, já tô aproveitando que eu estou aqui com o microfone, aproveitando o tempo, né, para a gente falar um pouquinho, que a gente falou da criança, e como a gente está falando da mãe, eu queria te perguntar, Sabrina, como que foi para ti
se vê como mãe? Porque às vezes a gente tem uma expectativa de como ser mãe, uma expectativa. Já cai bastante culpa, né, sobre as mães, e muito nesse lugar o que a mãe pode, o que a mãe não pode fazer. E como é que foi para você se olhar também depois desse diagnóstico? Porque às vezes você tem um carimbo, como qualquer mãe já recebe aquele carimbo na testa de mãe, que mãe não pode fazer isso, mãe tem que ser aquela mãe. Até mesmo sofredora, subjugada, né? Todo esses arquétipos, esses estereótipos, né? E acho que uma Estereótipos. mãe atípica tem muito mais ainda, né? E até nessas minhas leituras também de outras mães, assim, eu vi uma que chegava a muitas perguntas. Dá para ser feliz? Porque parece que às vezes você precisa estar só manejando, só ali, e tem como você se olhar de outra maneira e tirar esse rótulo de guerreira, porque você não precisa estar sustentando o mundo o tempo inteiro. Como é que foi para você? Como é que você se vê como mulher, como mãe atípica? Como que é tudo isso, assim? Eu falo que eu era uma Sabrina antes do diagnóstico, né? Eu era a mãe polvo, a mãe que fazia tudo, a mãe resolvedora. Então tá. Eu falo que eu era uma Sabrina antes do diagnóstico e uma Sabrina pós-diagnóstico. Antes do diagnóstico, eu era a mãe que resolvia tudo, a mãe superprotetora, a mãe que cuidava, a cuidadora. Pós-diagnóstico, eu virei a mãe guerreira e a mãe especial. E aí, isso me martirizou muito, isso me levou para um caminho de quase depressão. Eu falava, onde é que está essa pessoa especial e essa pessoa guerreira que eu não estou achando ela? Se alguém achar aí, me dá, porque a sobrecarga só aumentou. Porque diminuir não diminuiu, não. E especial. Meu Deus, lutar por direito, ir para a porta da escola conversar com os professores e coordenador pedagógico me faz ser uma pessoa especial. Ser excluída ou perder amigos, porque você perde amigos, as pessoas param de falar com você, você perde contatos quando você tem um diagnóstico, quando você fala sobre isso. E aí, eu falei, gente, o que tem de especial nisso? Um tanto de gente que bate nas costas da gente. Nossa, você foi a mãe certa, escolhida para isso. Deus te capacitou para isso. Falei, mas capacitou para quê? Que eu não estou sabendo. Então, assim, eu virei uma pessoa mais destemida depois do diagnóstico. Assim, eu não tenho medo de brigar com as pessoas. Eu não tenho medo do que as pessoas vão pensar, na verdade. Porque essa é a armadura que a gente acaba vestindo para a gente poder ser feliz. Porque aí a gente ocupa os espaços sem se importar com os olhos dos outros. Porque a gente entra numa camada de justificativa por conta desses mesmos olhares das pessoas. Porque as pessoas vão olhar o comportamento, porque as pessoas vão olhar como ele senta, porque as pessoas vão olhar como é que ele se porta, como é que a coisa acontece, que eu não estou dando conta. Porque aí a sociedade está ali esperando que eu faça algo. E aí, quando eu tenho uma criança típica que eu não posso... Ela precisa daquilo para ela se regular, ela precisa ter aqueles determinados comportamentos. Então, eu preciso fechar os meus olhos para quem é a plateia e viver minha vida aqui um dia de cada vez. E essa é a minha família, essas são as minhas escolhas, e é isso aqui que eu tenho. Então, eu vou ser feliz com tudo isso que eu tenho, e nós vamos avançando cada vez mais. Qual caminho a gente precisa percorrer agora? É isso. Maravilha. Isso aí. Eu acho que tá Muito e bom. também em não tentar corrigir, né? Tentar se adequar, assim. Eu acho que esse é um processo, porque muitas mães podem ter esse lugar de querer voltar à normalidade, de querer corrigir o filho, sabe? Ou de ter que estar sempre se justificando. Eu acho que é um processo que deve ser muito intenso, assim, para você, como você falou, de viver, sabe? De, não, eu posso viver, eu posso ser feliz, eu posso sair, porque daí também tem esse olhar, assim como tem o olhar de coitado para o filho, para a criança, tem esse olhar de coitada da mãe também, né? Em vez de ser do tipo, não, peraí, você também é mulher, você também pode sair, você também pode se divertir, você também pode sonhar, né? É com muito mais dificuldade, mas sim, pode ir, pode viajar, pode ter
pode querer que o seu filho seja outras coisas além daquele diagnóstico, além de ser só autista e você ser só mãe de um autista, né? Eu precisei ter uma crise para isso acontecer. Eu estava dentro do mercado e eu falei, chega, eu não vou mais me justificar para ninguém. Eu não tenho que me justificar para ninguém. Ele vai ser quem ele é e eu vou ser quem eu quero ser. E acabou. Eu quero que as outras pessoas se virem. O que elas vão fazer com isso é problema delas. O que eu estou fazendo com o meu problema aqui é olhar para ele e cuidar dele. É isso que eu vou fazer e ponto. Porque eu estava rendida à sociedade. E é esse o caminho que muitas mães percorrem. Sabrina, maravilhoso te ouvir. E já encaminhando aqui para o final da nossa conversa tão rica, queria te fazer dois pedidos. Primeiro, que você palavra para uma mãe que está nesse processo. O que você diria para essa mãe que está nesse processo de identificar, de buscar diagnóstico, de ter uma pulguinha atrás da orelha, ou que recebeu agora um diagnóstico? Exculpatório. Já que o nosso podcast ele se chama A Culpa Não é da Mãe, a gente está aqui, vai expurgar nossas culpas, e eu queria que você dissesse uma frase. Eu não tenho culpa de... E você dizer isso para a gente. Primeiro, uma palavra para as mães. Se você está em processo de busca desse diagnóstico, que você não tenha medo. Mesmo que o medo venha, faz com medo mesmo. Mais vale a gente ter uma resposta para a gente ter um caminho do que a gente viver uma vida sem resposta. E você vai ser acolhida, porque existe uma comunidade de mães autistas, atípicas, que acolhem umas às outras. Então você não está sozinha. Tem muita informação na internet, muita coisa boa. Você não está sozinha. Essa é a palavra que eu deixaria, assim, que eu falei muito hoje, bom. Inclusive, agora há pouco para uma mãe. Uhum. Falei para ela, você não está sozinha. Muito você bom. não é sozinha. E você não tem culpa de quê, Sabrina? Eu não tenho culpa do pensamento que as pessoas têm em relação à minha maternidade. Eu não tenho culpa. Não tenho. Essa culpa eu não carrego. Maravilha. Deixa que diga o que pense que fale, né? O que você pensa de mim? Amor, não tô podendo, não tenho como saber, não tenho como lidar com isso. Desde que diga, que pense, que fale. Muito bom. Sabrina, a gente quer agradecer muito a sua presença. Papo riquíssimo, um assunto urgente, que muitas pessoas ouçam, que você trouxe para a gente. Eu aprendi muito. Muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada a você que está ouvindo a gente agora. Obrigada, Bru. Obrigada também, né? Vocês todas maravilhosas. E também lembrando que se você tiver algum tema que você quer que a gente aborde muito, escreve pra gente. Escreve aí no nosso Instagram, @bruna.todeschini e Roberta. Roberta_Jardim, ou para o nosso e-mail, que aí nós dois vamos ver, a culpa não é da mãe, @gmail.com. Ótimo. Obrigada, gente. Um beijo, até o próximo. Beijão, obrigada. Até mais.